Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero meditar com você hoje Mateus capítulo 5, versículo de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Hoje eu quero falar com você sobre obediência. Quem desobedecer. Portanto, uma das coisas que a gente precisa entender é, se somos filhos de Deus, se Deus nos adotou como seus filhos, então Ele é nosso Pai. Jesus falou, quando vocês forem orar, chamem a Ele de Pai. Irmão, irmã, eu e você somos filhos de Deus. Irmão, irmã, Deus é nosso Pai. Deus é o teu Pai, Deus é o meu Pai. E o que um pai exige? Um pai exige obediência. E aqui está falando da desobediência aos mandamentos. Nós temos dificuldade de obedecer. A gente tem dificuldade de obedecer. Nós percebemos isso em relação aos nossos pais. Quem de nós já não passou aquele período da nossa adolescência, talvez, da nossa juventude, aonde nós desobedecemos nossos pais? Os nossos pais colocavam um mandamento, os nossos pais falavam, olha, na nossa casa não pode fazer isso, na nossa casa tem que ser assim, e a gente transgredia as leis. Nós tínhamos dificuldade de obedecer. E qual a dificuldade? A dificuldade é que nós queríamos fazer a nossa vontade e não a vontade dos pais. Então a vontade do pai é que tinha hora para chegar em casa, mas a nossa vontade é que a gente queria chegar a hora que a gente queria. A vontade do pai é que não poderia fazer um barulho excessivo dentro de casa, e a nossa vontade é que queríamos fazer um barulho do jeito que a gente quisesse. Então o pai é aquele que dá mandamentos, e muitas vezes eu tenho dificuldade de obedecer. Por quê? Porque eu quero fazer a minha vontade própria. Interessante? Parece que obedecer a um pai está tirando a minha liberdade. Então é tipo assim, já que eu não posso chegar a hora que eu quero nessa casa, parece que eu não sou livre aqui dentro. Parece que eu não tenho liberdade. Então o que acontece? O filho sonha com independência. Quando eu vou poder sair de casa e fazer o que eu quiser. Quem não passou por isso pela adolescência? Quem não passou? Raras são as pessoas que não passaram por isso. Ou seja, esse momento onde eu não quero obedecer, onde eu não quero obedecer aos mandamentos dos meus pais, onde eu quero independência, onde eu sinto que eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero e, portanto, eu quero sair de casa. Gente, a mesma coisa acontece com Deus. Deus me dá mandamentos, só que o ser humano não quer obedecer os mandamentos. Porque para obedecer os mandamentos eu tenho que deixar de fazer a minha vontade. E parece que deixar de fazer minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou perdendo a minha liberdade. Então eu quero ser independente. Só que veja, isso não é possível. Não é possível você ser independente de Deus. Não é possível. Não é possível você fazer da sua vida o que você quer. Por quê? Se você fizer da sua vida o que você quiser, se você quiser ser independente de Deus, então você se tornou outro Deus. Então você sai da casa de Deus e fala, olha,
eu não quero Deus, eu não quero seguir. Gente, isso é o que muita gente está fazendo. Isso é o que muita gente está fazendo. Muita gente não vai mais para a igreja, muita gente não lê mais palavra, muita gente está fazendo da sua vida o que quer. Deus não vai se intrometer na minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Então, isso é independência. Mas isso significa que você jogou Deus de lado. Você não obedece aos mandamentos do seu pai e você se tornou o seu Deus. Você é independente. Gente, isso é até possível na nossa vida cotidiana. Vai chegar um dia que o filho vai sair de casa e de fato ele vai ser independente. Mas com Deus não é possível isso. Não é possível. Você tem que entender que com Deus a gente tem que ter ser sempre dependente dele. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Portanto, somos chamados à obediência a Deus. E obedecer a Deus é praticar os mandamentos. E para praticar os mandamentos eu preciso então abandonar a minha vontade própria para fazer a vontade de Deus. Irmão e irmã, seja submisso a Deus. O diabo vai fazer de tudo para você desobedecer a Deus, porque o diabo é desobediente. O diabo não quis obedecer a Deus. Ah, Adão e Eva, Deus falou que vocês não podem comer. Ah, não, desobedeçam. Desobedeçam. Isso é o espírito diabólico. Desobedeçam o mandamento que Deus deu para vocês. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, de coração, não desobedeça nada do que Deus te mandou. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.